que você achou aí da estreia do ex-zagueiro do Inter? Foi uma boa estreia, né? E o segundo tempo, a defesa do Flamengo não foi incomodada, né? Foi até difícil avaliar o desempenho do jogador defensivamente, né? Diante do que foi o jogo. Vamos ver mais adiante, né? Eu acho que ele vai ter a oportunidade de enfrentar o Fluminense e eu acredito que o Fluminense vai ameaçar mais o Flamengo. É o que tem acontecido, né? O Fluminense enfrenta o Flamengo. O Vasco, isso aí não é uma opinião nem é uma gozação, gente. Isso é uma constatação. Ele basicamente perde 35 últimos jogos, 20 derrotas e 2 vitórias do Vasco. Esse é um número que eu desafio alguém a encontrar um clássico no mundo de dois times grandes, rivais, e que tenha um recorte de 30, 40 jogos com essa disparidade aí na atualidade. Carrascal fazendo bem também a função de 10 ali. Não sei se você achou isso também, Mauro. Mas ele foi contratado para isso, né? É. Ele foi contratado para jogar nessa posição. Só que ele se impôs naturalmente ali com boas atuações e ganhou a posição do lado direito. Hoje também pode jogar, já se sabia disso quando ele foi contratado e o técnico gosta desse jogador pelo lado ali, fazendo o papel que era do Everton Ribeiro, que foi Ribeiro. também do Gerson, e agora é o papel dele. Mas jogar ali também é o habitat dele. E tá, mas à vontade, né? Já está no clube já há alguns meses, já ganhou títulos. E é um jogador que, de fato, acho que é um ponto positivo para o departamento de futebol do Flamengo, que quando. Ele foi caro, né? Isso aí, se pensar que ele custava 8, custou 16 com comissões, etc. Vamos botar 12, que é o valor pago pelo clube, né? Também todo jogador que a gente falar o valor, for colocar quanto Comissão. custou real, evidente, né, com impostos e tal, 18%, vai ser mais. Mas foram 12. Ele tinha custado 7, 8 no máximo. Então teve uma valorização muito grande. Mas, de fato, essa valorização é derivada de uma evolução, né? Que se constata quando ele está em campo. Né? Ele é um jogador melhor do que era no passado, quando a gente via jogando aqui na América do Sul. Então, foi um acerto do departamento de futebol. E essa versatilidade dele é muito importante, porque o pessoal fala, um reserva da Rascaeta. Tá lá, cara, é ele. Ele é o reserva da Rascaeta. Ah, mas ele é titular, sim. Se precisar, ele joga na posição da Rascaeta, amigo. Aí põe outro cara do lado do campo. Pronto, tá resolvido. E já aconteceu no ano passado, já, do Felipe tirar o Rascaeta em alguns momentos, mudar o posicionamento do Carrascal, entrar alguém para jogar pelo lado. Enfim, nada surpreendente, não. Ele é um bom jogador e ele deixou de ser o Neymar colombiano, né? Ficar driblando, meio sem sentido ali, aquelas firulas, para ser um jogador muito mais efetivo, que usa o recurso do drible com mais parcimônia e mais inteligência. É o que eu vejo. Outra questão aqui que eu anotei, né? O André elogiou o Plata, né? Eu até falei lá no grupo, né, André, brincando, que antes da partida eu informei que o Plata tinha mudado mais uma vez de número, né, o Mauro? Ele começou com a 45, aí depois passou para o número 50 e agora é 19, que inclusive eu acho que é o número que ele usa na seleção, né? E aí eu botei o Plata, mudou o número novamente 19. Sabe a maioria das mensagens que eu recebi? Tá explicado a festa, né? Ele fez a festa para comemorar a mudança de número na camisa, né? Porque eu falo que ele fez a festa porque mudou de endereço e tudo, então seria mais uma mudança. O Plata, o Mauro, é um jogador também que muitas vezes joga para o time, né? Não sei se você tem essa visão, né? O André falou aí também, às vezes ele se sacrifica. O Felipe falou isso na coletiva até depois do jogo. Tem jogador que não aparece tanto para o torcedor, mas se sacrifica para o time. É, Dá para esperar mais também do Plata nessa temporada, agora que ele já tem mais de um ano com a camisa do Flamengo, né, e gostou também da partida dele, e na posição dele dessa vez, né, vindo da direita, né, porque ele também tem feito outras funções variadas, né, e nessa partida ele atuou mais ali pelo lado dele, né. O problema do Plata é alergia ao gol, só esse. Inclusive, o que ele faz fora de campo, desde que não atrapalhe o que acontece em campo, é problema dele. A gente até brinca com as situações, mas é problema deles. O que um Na jogador folga, faz né. fora só vira algo de interesse do clube e do torcedor, na minha visão, e até da imprensa, se implica no que acontece em campo. Ah, o jogador não se dedica, ele tem uma vida louca e tudo, não consegue correr, não consegue jogar. Aí você tem que falar, o cara está mal preparado, o cara não está bem fisicamente, o cara não consegue render o que pode, né? Enfim, mas não é isso. A questão dele é a dificuldade de transformar situações de gol em bola na rede.
Eu vou dar uma lida aqui na galera, mas antes de ler, Mauro, só outra questão, outra coisa que eu tinha notado aqui que o André falou. O André citou a expulsão. Tem discussão? Acho, ou não? Foi para a expulsão mesmo ou você acha que dá para questionar a expulsão que o Diniz reclamou do Barros, o Mauro? Eu achei a entrevista do Diniz um negócio meio constrangedor, né? Não admitiu nenhum erro dele na preparação do time, ficou falando sobre isso. Foi uma expulsão tola, né? Tola, tola, tola. Quer parar a jogada, dá um totozinho e derruba o cara. Aí vai na panturrilha. O juiz estava do lado. Enfim. E da superioridade também, né, Mauro? Falou que não viu a superioridade do Flamengo num jogo 32 finalizações contra um. Eu achei muito constrangedor isso e vi muitos vascaínos com raiva da entrevista dele, bem incomodados, porque o torcedor do Vasco viu, cara. Né? Viu. E assim, há poucas semanas, hoje é dia 23, há 1 mês e 2 dias, o Vasco estava decidindo a Copa do Brasil. E aí, 1 mês depois, exatamente 1 mês depois, o Vasco perde de 1-0 e agradece ao Léo Jardim. Você perdeu a final e 1 mês depois perde para o Flamengo o primeiro clássico do ano. E o Flamengo estava com 4 titulares, é bom lembrar. Porque essa história de jogar com sub-20 e aparecer o time profissional dá uma sensação que o Flamengo jogou com 4 titulares. Já dei aqui a escalação. 4 titulares e um da base, fora do lugar. Aliás, a única chance clara do Vasco, além daquela que foi marcada de impedimento, mas eu acho que ele não estava impedido. Se a bola vai no gol, o VAR, acho que validaria o gol do Vasco, foi na trave direita do Rossi. Mas a única que valia mesmo, que foi a do GB, foi em cima do garoto, do Daniel Sá. O PH passou por ele como quis, ele ficou na saudade, nem foi mais atrás. E aí o GB chutou para fora. Ou seja, o Flamengo tinha um jogador da base e foi em cima dele que o Vasco criou a sua única real chance de gol. Em cima de um jogador do sub-20, jogando fora de posição. Então, o que eu quero dizer, o Flamengo não estava com força máxima. E tinha vulnerabilidade. Esse lance resume tudo. O Vasco podia fazer 1-0 ali. E o jogo podia terminar 1-1. Ou podia terminar 1-0. Sabe lá o que ia acontecer se o Vasco abre o placar. Então, mesmo o Flamengo assim, o Vasco foi totalmente dominado. Exceto pelos lances do primeiro tempo, esses 2 lances que ele conseguiu ser perigoso. Fora da estreia do time profissional em 2026, De La Cruz vai passar por um planejamento especial por toda a temporada. Isso porque o Flamengo definiu uma forma diferente para ter o jogador à disposição em mais partidas este ano. Em resumo, o Flamengo entende que precisa distribuir melhor os minutos que De La Cruz pode atuar na temporada. Com isso, segundo o G, Felipe Luiz vai priorizar a utilização do meia em partidas importantes. Dessa forma, o Flamengo não deve gastar minutos com De La Cruz em jogos do Carioca. Isso porque, nas últimas temporadas, o uruguaio teve os melhores desempenhos no estadual e, depois, não conseguiu manter a constância devido a uma série de problemas físicos. Com os problemas físicos de La Cruz, o Flamengo entende que o controle de carga com o meia é fundamental. Para isso, Felipe Luiz vai decidir quais jogos o uruguaio poderá ser poupado, fazendo parte do planejamento junto ao departamento médico do Fla.